Olá, caro estudante, eu sou a professora Zilda e quero apresentar para você o curso Esquematizando Redação, e a aula de hoje é sobre a tipologia textual que é cobrada na prova do Enem, o texto dissertativo argumentativo. Antes, é preciso pensar no conceito de texto. Texto vem da palavra tecido, que é um costurar de palavras. No entanto, o texto não é um amontoado de palavras ou palavras soltas jogadas no papel. O texto ele é estruturado, ele é organizado de acordo com a intenção comunicativa. E para escrevermos um texto, então, é preciso conhecer a função, conhecer a estrutura do texto. Então, este curso ele tem esse objetivo, preparar você para esta prova, que representa para alguns o bicho-papão. No entanto, isto não é verdade. É preciso conhecer para saber que não é tão difícil assim. Hoje eu vou falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, como ele se organiza e por que dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Veja que aqui tem a aglutinação de duas tipologias textuais, que é o dissertativo, o texto dissertativo, e o texto argumentativo. Então é óbvio que vamos juntar essas duas tipologias em um só texto. O texto dissertativo argumentativo, ele nada mais é do que você vai dissertar. Então, dissertar é expor dados, fatos sobre um assunto. E a parte que ele fala que ele é argumentativo, porque em cima desses fatos, em cima desses dados, é preciso argumentar. Então, ele se torna um texto dissertativo argumentativo. Conceituando um texto dissertativo argumentativo, ele é um texto em que ele se organiza na defesa de um ponto de vista. Então, ponto de vista é também conhecido como opinião ou tese, a famosa tese. Então, tese, opinião e ponto de vista são sinônimos. Então, o texto dissertativo, ele é o quê? Ele é um texto que se organiza para defender um ponto de vista, para defender uma tese. Então, para isso, quem está fazendo a redação vai usar de argumentos, de artifícios para convencer o leitor ou o ouvinte da sua opinião, do que ele pensa sobre. Para isso, ele vai usar de argumentos. Então, resumindo, é preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza, dissertativo e argumentativo. Ele é o quê? Ele é argumentativo porque ele defende uma tese, um ponto de vista, e é dissertativo porque se utiliza de explicações que são argumentos, que são justificativa para justificar o seu pensamento, a sua tese, a sua opinião. Tá? Entendido então o que é um texto dissertativo argumentativo? Você disserta, você expõe ali dados, fatos, exemplos, e não basta só expor. É preciso, em cima dessa exposição, fazer uma argumentação, uma explicação, um comentário, que parte do seu ponto de vista, que é pessoal, é como você interpreta os fatos. É preciso tomar cuidado aqui, porque uma das razões para zerar na redação do Enem
é justamente fazer um texto que não seja dissertativo argumentativo. Às vezes, o candidato faz um texto apenas expondo, ele fica expositivo, tem muitas informações, tem dados, tem exemplos, porém tem pouca opinião, tem pouco ali o pensamento de quem está escrevendo. Então é preciso expor sim, colocar dados, colocar fatos, mas fazer uma correlação desses fatos com o que você pensa, tem que argumentar em cima disso. Assim, o texto fica dissertativo argumentativo. Caso contrário, ele fica apenas expositivo. Nós vamos hoje, eu vou aqui usar a redação da Larissa Fernandes Silva de Souza, do Pará, que foi uma redação que ela fez, redação nota 1000, do Enem de 2017, que tinha o tema Desafios para a Educação de Surdos no Brasil. Tá? Então vamos ver como que seria essa dinâmica de escrever dissertando e opinando, argumentando ao mesmo tempo. Então vamos ver como que a Larissa fez. Veja bem, aqui, é claro, eu retirei um pedaço do parágrafo. Isso aqui é o parágrafo de desenvolvimento, é um dos parágrafos de desenvolvimento do texto da Larissa, e ela escreve da seguinte forma: a respeito disso, sabe-se que durante o século XIX, a ciência criou o conceito de determinismo biológico, utilizando para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade dos grupos minoritários, segundo o qual a função social do indivíduo é determinada por características biológicas. Então veja bem, essa parte que está em vermelho em destaque corresponde à parte argumentativa. Então aqui, a respeito disso, sabe-se que durante o século, então aqui colocou, fez uma referência ao século, a teoria do determinismo, e em cima, aí essa pessoa usou, então isso aqui é um exemplo, está usando um exemplo para argumentar, para defender seu ponto de vista. Essa parte em vermelho corresponde à parte já que ela argumenta, então não basta só colocar, então utilizando, ela já fez uma interpretação em cima daquele fato, daquela teoria, utilizando para legitimar, colocou aqui, utilizando para legitimar preconceito de inferioridade de grupos minoritários. Aí continua, segundo o qual a função social do indivíduo, porque aqui já é uma paráfrase da teoria, segundo o qual a função do indivíduo é determinada por características biológicas, e vem em seguida a opinião, a parte argumentativa, que é onde ela faz também a observação. Desse modo, então ela faz uma inferência, ela infere a partir da teoria isso aqui, que a incapacidade associada odiernamente aos deficientes tem raízes históricas que acarreta a falta de consciência coletiva de inclusão desse grupo pela sociedade civil. Então, assim, quando pega-se um fato histórico, uma alusão histórica, ou uma teoria, ou até mesmo uma citação de alguma autoridade no assunto, um pensamento de um filósofo, de um escritor sobre o assunto, então não basta só jogar, é preciso fazer toda uma explicação, um comentário relacionado àquilo que foi colocado. Então assim o texto fica dissertativo e argumentativo. Você disserta, você coloca exemplos, você coloca dados e também coloca sua opinião em relação àquilo que está sendo exposto. Aí o texto fica dissertativo, argumentativo. Agora, veja bem, o texto, como eu falei, o texto ele não é um amontoado de palavras, palavras soltas num papel.
o texto ele tem que ser organizado. Então, a organização do texto, que a gente chama de estrutura. Então, todo texto ele tem uma estrutura. Então, como é a estrutura da redação, né, pedida na prova do Enem? O texto dissertativo argumentativo. Então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes importantíssimas. Então, a primeira parte a gente chama de introdução. Introdução, como o próprio nome já diz, vai introduzir algo, vai falar sobre algo, é o início. Então, essa introdução, né, da redação do Enem, ela corresponde a um parágrafo apenas. Não mais que isso, não pode, senão fica errado. Então, um parágrafo e tem, né, classicamente, pode ser de 5 a 7 linhas. Lembrando que a redação do Enem, ela tem que ter ali, são 30 linhas, né, no máximo não pode ultrapassar. Então é por isso que esses parágrafos, toda essa estrutura da redação, ela tem que ter um equilíbrio e toda o candidato tem que ter todo um controle dessa quantidade de linhas, relacionando isso à sua intenção, aquilo que vai ser escrito. Então a introdução ela corresponde a exatamente, né, mais ou menos de 5 a 7 linhas. Depois, a introdução, eu vou falar sobre cada parte, tá? Que é só mesmo a apresentação. Vem o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é uma outra parte da redação, muito importante. O desenvolvimento, ele pode ser de 2 parágrafos. Eu coloquei aqui 2 parágrafos de 5 a 7 linhas, mas ele pode ser até 3 parágrafos. Porém, para se escrever 3 parágrafos de desenvolvimento, é preciso tomar cuidado, porque pode exceder a quantidade de linha e prejudicar a conclusão, que é uma parte muito importante, que ela é avaliada, tem uma competência só para a conclusão. Então tem que tomar cuidado aqui em relação ao desenvolvimento. Então é aconselhável, né, que seja 2 parágrafos, tá? Não pode também ser apenas um parágrafo, que fica uma redação um pouco pobre. Então é mais interessante aqui, mais significativo que sejam os 2 parágrafos também de 5 a 7 linhas, 7 linhas no máximo. E em seguida vem a conclusão, que é o fechamento da redação, do texto, né, da redação, e também corresponde a apenas um parágrafo. Então, introdução é um parágrafo, desenvolvimento pode ser de 2 a 3 parágrafos, e a conclusão corresponde a um parágrafo de 5 a 7 linhas. Agora, como organizar essas partes, né? Então, lembrando que essas partes, elas são conectadas. Então, você apenas faz parágrafo, não troca de linha, não pula a linha, né, que às vezes costuma pular. A gente pula a linha em poesia, né, que faz as estrofes. Então, aqui não, são apenas, né, você dá apenas um espaço que a gente chama de parágrafo. Como organizar, então, cada parte? Vamos ver agora como se organiza cada parte da redação do Enem. Esta sugestão aqui é uma das mais utilizadas, mais clássica, e tem um esquema que fica, se o candidato seguir, é mais difícil ele fugir do tema, ou isso é muito complicado, tá? Então, assim, quais são os elementos da introdução que realmente deve aparecer em uma redação? Nenhuma introdução. A contextualização. Então, o que é contextualizar? Fala-se muito em contextualizar. A contextualização é uma visão geral do assunto, né, do tema, né, do tema proposto da redação. E veja bem, o que significa contextualizar?
né? É uma palavra que vem do latim e significa, ó, colocar alguém a par de algo, né? Então, assim, você tem que preparar o ouvinte ou o leitor, tá? Então, assim, essa contextualização, ela serve justamente para isso, para chamar a atenção do leitor para buscar para aquela realidade, para aquele tema que vai ser abordado. Como que o candidato pode contextualizar? Tem N formas, que é aquela parte que depois teremos uma aula só para passar de como iniciar uma redação. Então, o candidato pode contextualizar com uma alusão histórica. Uma alusão histórica é você apenas fazer uma alusão, citar um fato histórico, Revolução Francesa, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, quando foi criado os direitos humanos e etc. Então, assim, você pode fazer uma alusão histórica que aí está contextualizando, desde que esta alusão esteja de acordo com o tema. Pode também fazer uma citação, começar com uma citação, citando um filósofo, né, uma frase de um filósofo, pode citar um filme, uma música. Então, também é possível contextualizar a partir de uma citação. Dados, pode contextualizar com dados a partir de uma pesquisa que foi feita. Então é possível fazer essa contextualização através dos dados, né? Você colocar já ali o ouvinte, o leitor a par do que vai ser tratado, começando já, segundo o IBGE, não sei quantos % da população aconteceu isso, e aí já vai contextualizando através de dados. Também definindo, né, que é você definir algo, você é parte do conceito de alguma coisa, e etc. Então, isso aqui são, a contextualização, ela entra mais naquela parte de como iniciar uma redação, tem N formas que posteriormente falarei sobre. É importante na contextualização, porque como a contextualização ela é de âmbito geral, então aqui o candidato ele tem que tomar muito cuidado para trazer para a realidade do Brasil, porque na redação do Enem fala-se de um problema de cunho social, político, da realidade do Brasil. Então, mesmo que seja algo que aconteça, né, em outros países, você pode mencionar, né, de modo geral, e depois tem que particularizar, puxar para a realidade do Brasil. É preciso fazer isso, porque senão fica dentro do assunto e foge, tangencia aí em relação ao tema, porque sempre é um problema, né, é apontado um problema da realidade brasileira. Então tem que prestar muita atenção no tema. Então, eu falei sobre a contextualização, e o outro elemento importante que também vem na introdução é a apresentação do tema da redação. Então, isso aqui serve para quê? Para o candidato não fugir do tema, total ou parcial. Então, ele faz já uma menção do tema, pode ser de forma assim, não precisa ser direta, mas ele pode fazer uma paráfrase ali da temática, já trazer para o tema. E aí vai dando significado e preparando já o leitor. Então, pode ser como está colocado de forma implícita, como eu falei, né? Ou implícita, que significa, né, que está ali nas entrelinhas, parafraseando o tema. E depois vem um outro elemento que é importantíssimo, que é a tese, né? A tese, que é o ponto de vista, é o que você pensa sobre o tema. Tá? Então, a tese é o que você pensa sobre, a sua opinião, tá? Que geralmente é uma afirmação sobre um determinado assunto, né? Então, o seu posicionamento, ponto de vista, opinião sobre o tema. O que eu penso sobre, né? Aquilo que você pensa sobre vai ser o ponto de vista,
que é chamado de opinião e tese. Então, é um elemento da introdução, mais um elemento que deve aparecer na introdução. E vem o quarto e último elemento, que são os argumentos. Os argumentos, você pensa sobre algo, né? Tem um tema, você apresenta o que você pensa sobre, e aí por que você pensa desse jeito? São os argumentos. Por que você pensou de tal forma? Eu coloquei aqui aí o argumento 1 e o argumento 2. Pode ter o argumento 3. Lembrando que, se o candidato fizer o argumento, usar o argumento 3, vai ser preciso lá no desenvolvimento fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento, tá? Então, assim, para a redação não exceder ao número de linhas, sugiro, é aconselhável que faça 2 argumentos. Então, são esses os elementos que devem aparecer na introdução de uma redação clássica, a que é mais utilizada, tá? Agora, aqui está o esquema. Então, como que fica? Contextualização, mais tema, mais tese, mais argumento 1, mais argumento 2. Então, lembrando disso aqui, usando esse esquema, é uma forma de escrever e não fugir do tema, tá? Vamos ver isso aqui através dos exemplos, né? Então, não basta falar, é preciso ver tudo isso como acontece na redação. Vou usar a redação de Daniel Gomes de Fortaleza, tá? Foi a redação do ano passado. O tema foi Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil 2019. É uma redação nota 1000 e vamos ver como o Daniel ele fez a introdução, essa primeira parte da redação. Aqui eu vou ler o parágrafo, né, de introdução, a introdução dele, que como eu falei, lembro que é um parágrafo só. Então foi assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas de maneira análoga à história fictícia. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então vamos ver como que fica este parágrafo dentro daquele esquema ali, se realmente o Daniel, é possível ver na redação do Daniel esse esquema. Contextualização. Então, o que o Daniel fez para contextualizar? Ou seja, para colocar o leitor a par do assunto. Ele começou com uma citação. Ele citou aqui o filme lá da realidade de onde ele mora. Então, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obra cinematográfica. Então ele começou a redação contextualizando. E veja bem, aí ele já coloca o tema, né, já puxa o tema da redação, tá? Que, de maneira análoga a história fictícia, a questão da democratização, olha aqui o tema, onde vem o tema, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então veja bem, ele contextualizou, relacionou, porque
né, usou aqui a expressão de maneira análoga, né, fazendo uma analogia, uma comparação, e aí ele já joga o tema. Então já tem contexto, contextualização e tema. Aqui, aí já vem o que ele pensa, a tese, a opinião dele sobre o assunto. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ó, lembra que é no Brasil, puxando para a realidade, ainda, aí vem a opinião dele, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, olha o que ele pensa sobre o assunto. Né? Ele pensa que ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão. Então, ele está falando da exclusão de uma parcela vulnerável da sociedade. Não é qualquer parcela, é a parcela vulnerável. E lembrando que está falando da democratização, o desafio da democratização do acesso ao cinema. Então, veja bem, tem a contextualização, tem o tema e tem a tese. Olha só, aí ele usa o argumento 1 e depois veremos o argumento 2. Então, o argumento 1, assim que o argumento é nada mais é do que uma justificativa, o porquê você pensa daquele jeito. Ele afirmou que o Brasil ele ainda enfrenta problema, né? Pelo menos uma parte, uma parcela da população. Então, ele fala, assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura, olha só o argumento que ele usa, que ele fala da postura do Estado, argumento 1, e o 2, argumento 2, e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, aqui, lembrando, gente, que a tese, quando a gente fala assim tese, a gente separa a tese, mas tudo isso aqui faz parte da tese. A tese é o que você pensa, sempre quando você pensa alguma coisa, pensa algo sobre um determinado tema, quando você tem uma opinião formada, sempre tem ali junto o porquê. Por que você pensa de tal forma? Tá? Então não tem razão de se pensar em algo sem ter o porquê. Então os porquês são os argumentos. Então isso é preciso estar bem claro. E você já colocando aqui no início, na introdução, já fica assim a introdução organizada, bem coerente, bem coesa, e depois para seguir a redação. Então é justamente isso. Um parágrafo introdutório que corresponde lá a 5, 7 linhas, tem que ter esses elementos aqui, que é a contextualização, o tema, a tese, argumento 1 e argumento 2. Lembrando que o tema pode vir de forma implícita, assim, apenas assim, menciona ali, dá para perceber que ele está ali de forma implícita, não precisa ser claro ali a temática, mas é preciso falar da temática logo na introdução para não tangenciar o tema, tangenciar ou fugir, né, do tema. E agora, vamos ver como que se estrutura o desenvolvimento. Lembrando que eu falei sobre o primeiro parágrafo, que é a introdução. Aí depois vem o parágrafo de desenvolvimento, que corresponde aí a 2 parágrafos, porque na redação do Daniel, ele usou 2 argumentos. Então, para cada argumento, 2, né? Para cada argumento, 1 parágrafo. 2 argumentos, então 2 parágrafos de desenvolvimento. O desenvolvimento, então o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é o momento da redação em que o candidato ele tem a oportunidade de provar que ele está certo, convencer o leitor ou o ouvinte da sua opinião. Então, para provar alguém de algo, é preciso que você tenha conhecimento. É preciso que você tenha repertório e que saiba exatamente sobre o que está falando. Então, falar baseado no que ouviu dizer, baseado no senso comum, não vai ganhar ponto. Pode ganhar ponto, mas vai ficar uma redação bem com a pontuação baixa. Então, aqui é preciso, nesse momento, usar de argumentos de autoria. O que é argumentos de autoria? São argumentos de alguém que é autoridade no assunto. Então, dependendo do tema, eu tenho que falar
de um determinado filósofo ou de um escritor. Então eu vou usar argumento de autoria, de alguém que é autoridade no assunto. Isso aqui entram as citações, tá? Argumento científico baseado em alguma pesquisa, em alguma experiência que foi feito, que foi comprovado. Então é preciso usar desses argumentos para validar, né, a sua opinião, para fazer jus, para convencer, para dar crédito. Explicação e exemplificação. Então é um momento que você explica e exemplifica. Você exemplifica como? Quando a gente exemplifica, a gente coloca dados, a gente coloca fatos. Então aí você está exemplificando. Então essa parte ela é muito importante. Por quê? Porque aqui vai entrar o repertório, todo o seu conhecimento, aquilo que foi adquirido através das experiências da vida, através principalmente de estudo, de muita leitura, através de conhecimento. E isso aqui entra a parte de intertextualidade. Então é conhecer, passar conhecimento de todas as áreas, né, do conhecimento. Aqui entra a questão voltada para a política, para a filosofia, para a geografia, biologia, todas as áreas do conhecimento. Dependendo do assunto, aí vai encaixando. Tá? Então, o desenvolvimento ele tem essa função, é uma parte muito importante do texto, que é onde você vai fundamentar e argumentar, escrever sobre aqueles argumentos que foram colocados lá na introdução. Então, veja bem. O desenvolvimento, ele também tem uma estrutura. Veja bem que toda parte, a redação em si, ela tem uma estrutura macro e depois tem as microestruturas, né, que corresponde a cada parte da redação. Então aqui o tópico frasal é uma parte do desenvolvimento. Então o que é o tópico frasal? O tópico frasal é logo ali o início da redação. Ali o início do parágrafo ali de desenvolvimento, não o início da redação, início do parágrafo de desenvolvimento. Então assim, é o primeiro período. Então nele deixa-se claro sobre o que aquele parágrafo vai falar. Geralmente é uma afirmação. E lembrando que ele é iniciado com uma expressão, né, pode ser uma conjunção, um elemento ali de coesão. Porque quando eu estou escrevendo um texto, tem que o candidato, quando está escrevendo o texto, tem que ter em mente que o texto é um tecido, é como se estivesse costurando. Então, um parágrafo tem que ser ligado ao outro, aquela ideia que liga a outra ideia. Então, é preciso iniciar com uma expressão coesiva. Depois, logo em seguida, aí pode vir aqui a exemplificação ou a fundamentação, aqui entre os dados. Então você inicia ali o desenvolvimento, afirmando algo, aí você tem que exemplificar aquilo dali. Você tem que provar, aí você vai e coloca uma citação, coloca um dado, né, baseado numa pesquisa, ou um exemplo de que aconteceu. Então aqui coloca, aí você está fundamentando. Depois vem o terceiro elemento, a explicação, porque você afirma algo, aí você coloca dados para comprovar e em cima daqueles dados, em cima daquela citação, você explica. E aí que entra a parte de argumentação. Se não explicar, não basta você encher seu texto de dados, de colocar citação e você não colocar o seu ponto de vista. O que você pensa, fazer uma correlação daquilo que foi colocado ali com o que você está defendendo. Porque senão fica um texto que se tirarem os dados, tirarem os dados, as citações, o que vai sobrar do seu texto? Será que ele realmente é um texto que você construiu? Tá? A exemplificação a exemplificação, que a gente chama de ou fundamentação, que pode ser esses dois nomes, não precisa vir nessa ordem aqui. Pode ser que a explicação venha primeiro, então não importa, não é uma ordem definida. O tópico frasal sim, porque já é o início ali quando você afirma, que está preparando o leitor para o que vai ser escrito, né? Então, agora aqui não precisa ter esta sequência. E
Depois vem a conclusão, porque mesmo ali no desenvolvimento, toda frase, todo pensamento, ele tem que ser concluído, ele tem que ser fechado. Você não pode escrever algo e deixar solto. Então tem que fazer ali a conclusão, mesmo que seja ali dentro do parágrafo de desenvolvimento, né? Que é o momento de finalizar aquela ideia, enfocando nos exemplos que foram colocados. Vamos ver como que fica isso, né? Toda essa estrutura do parágrafo de desenvolvimento numa redação, né? Vamos esquematizar aqui a redação. Pegando uma redação, né, a mesma redação do Daniel, como que ficou, como que ele esquematizou o desenvolvimento. Então vamos lá. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comparável, é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento, Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então, vamos ver aqui esquematizando. Como que ficou, então, o tópico frasal, que é ali o primeiro período do desenvolvimento, a primeira frase que é colocada ali no início do parágrafo de desenvolvimento. Ele fala assim, olha o elemento coesivo. Em primeiro plano, aí ele afirma, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas. Então ele fala da ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Agora vamos ver como que ele fundamenta isso, como que ele vai exemplificar. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Olha aqui ele dando um exemplo. Então ele conhece repertório, ele conhece aqui o trabalho, o papel do Ministério da Cultura, ele sabe qual é a função do Ministério da Cultura e sabe também que o Ministério da Cultura não está, exercendo bem essa função. Então é uma exemplificação, isso aqui está fundamentando o que ele afirmou no tópico frasal. Aí vem uma explicação. Tal ministério, ele ignora, mas como assim que ele não está sendo eficiente? Então ele pega e fala, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Então ele vai e exemplifica isso aqui. Então ele afirma, ele fundamenta e explica. E depois ele faz a conclusão, ele fecha esse pensamento, essa ideia. Desse modo, então, gente, quando se fala de conclusão, usa-se um elemento coesivo que passa a ideia de conclusão. Assim, portanto, logo. Então, desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Olha aqui, logo, a expressão conclusiva, é substancial a mudança desse quadro. Então, olha aqui, isso aqui é argumento dele, Então, logo, é substancial a mudança desse quadro. Então, assim, ele pega uma informação, um repertório, algo que ele conhece, coloca e ele fala sobre, ele argumenta em cima disso. E o segundo parágrafo, eu não vou ler aqui o segundo parágrafo, já vou para o esquema, tá? Depois, quem ficar curioso pode pegar a redação do Daniel e ler na íntegra, mas assim, ele usa o mesmo padrão do desenvolvimento anterior.
veja bem como que ficou, ó. O tópico frasal, ele inicia como já foi dito, isso aqui é muito importante, os elementos coesivos no texto, eles enfeitam o texto, ele serve mesmo funciona como uma liga, né, para dar coesão, coerência ao texto. Então, outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtores, distribuidores de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, lembrando que ele está falando dessa exclusão da parcela, né, menos favorecida em relação a esse acesso ao cinema. Então, aqui, e ele vai provando isso, vai provando a tese. Então, aqui é o tópico frasal, é uma afirmação. Depois vem, aí ele fundamenta, ele dá um exemplo, exemplifica o que ele falou, ó, nesse sentido. Há de fato uma visão elitista. Então, olha, ele fala, há de fato uma visão elitista, advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Então, ele afirma algo e ele consegue provar isso, porque ele fala, aqui mostra um conhecimento de que os donos, né, de cinemas, as empresas, elas colocam aqui preços altos e em que a parte da população menos favorecida não tem como, né, ter acesso ao cinema. Então, isso aqui vai lá em relação ao tema, né, o que ele afirmou, que é o desafio, né, para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, ele vai provando que tem todo esses desafios. E depois ele ainda explica, vem a explicação, ó. Isso decorre, tá, né, explicando, principalmente da postura capitalista de grande parte de empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Então, visa-se mais o lucro em detrimento à questão da cultura. Então, não se valoriza a cultura, prioriza mais o ganho. Então, aqui tá bem claro como que ele coloca essas partes do desenvolvimento. E aí depois ele faz a conclusão, o fechamento da ideia ali do parágrafo. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços, que são, né, os espaços culturais do cinema. E aí ele fecha. Isso aqui é o esquema do segundo parágrafo da redação do Daniel. Tá bem esquematizada. E depois vem a última parte da redação, tão importante que tem uma competência só para avaliar essa parte. E por incrível que pareça, alguns candidatos sentem dificuldades, perdem ponto nessa parte, só que assim, ela não é complicada, uma vez que você consiga entender quais os elementos que devem aparecer em uma conclusão. Então, vamos esquematizar uma conclusão. Olha, o que deve ter numa conclusão? Expressão coesiva. Claro, quando está falando de uma conclusão, é preciso que se comece com uma expressão conclusiva. É importante? É importante. E o texto fica bonito e fica coerente, né, coeso. Então, que indica a conclusão? Tem várias expressões. Portanto, em suma, dessa maneira, entre outras, e haverá um momento, uma aula só para falarmos sobre os conectivos. Depois da expressão coesiva, vem a retomada da tese e dos argumentos de forma literal. Não, pode pegar só algumas palavras-chave, uma menção, né, da tese e dos argumentos que foram colocados de forma bem curta. E vence a proposta de intervenção. Né? O que é a proposta de intervenção? É uma solução para um problema.
Lembrando que o Daniel, ele colocou que foram lá os problemas, é a questão do Estado, né? E da postura lá do Estado, e também a questão dos empresários, os organizadores desses espaços culturais de cinema. Então tem ali, ele coloca duas problemáticas em relação a essa democratização do cinema, né? Do acesso ao cinema no Brasil. E em cima dessa problemática faz-se uma intervenção. Intervenção é uma solução, apresenta-se uma solução, uma proposta. O que é preciso fazer para resolver essa problemática, esse problema? Tá? Então, assim, a proposta de intervenção da redação do Enem, ela vem com esses elementos aqui. E esses elementos são importantíssimos. E é preciso que todos apareçam na conclusão. São 5 elementos, né? São 5 tópicos: o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento, tá? Que vamos ver agora por parte, né? Vamos esquematizar. O que seria então o agente? O agente, dependendo do problema, dependendo do tema, tem-se um agente, porque o agente é aquele que vai ser capaz de resolver o problema. Então não pode ser qualquer um. Se eu estou falando sobre um tema relacionado ao meio ambiente, então o agente vai ser um órgão, né, relacionado ao meio ambiente. Então aqui são só exemplos, né? Os agentes podem ser aqui mídia, governo, ONGs, escola, família, ministérios. Então tem vários agentes dependendo da situação, dependendo do tema abordado e do problema, tem-se o agente. A ação é o que esse agente vai fazer. Então é preciso ter em mente algo para resolver o problema, a ação. Então a ação é o quê? Será que é criar leis, fiscalizar? Alguma ação tem que ser feita para resolver o problema apresentada. Depois vem o outro tópico, que é o modo. Não basta você falar, colocar o agente, quem vai fazer, e colocar o que vai fazer, se não explicar o como vai fazer. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui essa ação, mas aí como que eu vou colocar em prática isso? O modo é a maneira, como colocar em prática. Através de quê? De campanhas? Eu vou criar um projeto, através de um projeto, de propagandas, palestras, enfim, como que vai ser? E vem o outro tópico, o outro elemento, que é o efeito. Então, e para quê? Nossa, eu vou criar uma propaganda, mas para quê? Eu vou, um projeto para quê? Uma palestra para quê? Uma campanha para quê? Então aqui usa-se as expressões, aqui eu coloquei apenas o início, depois veremos mais adiante como que fica. Quando vai se colocar aqui o para quê, o efeito, é preciso começar com uma expressão, com uma conjunção final, de finalidade, a fim de, no intuito de, com o propósito de, ou para quê. Então serão utilizadas essas expressões de finalidade, de objetivo. Então o efeito é o objetivo, é o para quê, o efeito daquela ação, né? Tem-se quem vai fazer, como que ele vai o que vai fazer, como que ele vai fazer e para que fazer. E ainda não terminamos. Então depois, por último, por final, para fechar, vem o detalhamento, que é o efeito. O efeito de tudo isso. Se fizer tudo isso, o que vai acontecer? Resultado, né? Então, assim será possível que todos, independente de classe, de classe social, etnia e tal, tenha acesso ao cinema no Brasil. Então, assim, é o resultado, é o efeito de todas essas, isso aqui que é colocado, né, que é sugerido. Então, preste atenção. A conclusão, ela precisa ter esses elementos aqui. E eles não são tão difíceis, uma vez que você saiba realmente
de quem é a competência, cabe a quem. Se for um problema municipal, é o prefeito que vai realizar, se for algo relacionado à educação, é o Ministério da Educação. Então é importante que o candidato leia tenha conhecimento, né, sobre todos os poderes, a função de cada poder, os ministérios, né, o que compete a cada ministério, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, então, enfim, as ONGs, é preciso saber, as instituições, né, escola, e também a família ela é importantíssima, porque geralmente os problemas apresentados na redação do Enem são problemas de cunho social, político e passa pela família, então quase todas as redações ali tem cabe também à família, mas é preciso analisar isso aí direitinho. Vamos ver agora, esquematizando, né? Vamos ver como que fica então a conclusão com todos esses elementos na redação. Aqui tem a redação, né, a conclusão da redação do Daniel, eu vou ler porque nós já sabemos todos, né, os argumentos que ele usou, a problemática, então vamos ver como que ele fez o fechamento. É necessário, portanto, olha a expressão coesiva, né, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Muito bom. Então, vamos esquematizar. Qual foi o agente que o Daniel utilizou? Ministério da Cultura e o Governo Federal. Ministério da Cultura, porque está falando de cultura, né, cinema, né, então ele não poderia usar outra coisa, o Ministério lá do Meio Ambiente. Tá? Então isso aqui é preciso saber se a ação compete a quem, né? Então o Governo Federal e o Ministério da Cultura. A ação, o que ele tem que fazer? Esses agentes aí, o que eles têm que fazer? Lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil. E a outra ação, além disso, né, incentivar os cinemas a reduzirem os custos dos seus ingressos. Aí, como que vai fazer isso? É o modo, porque você o candidato dá a ideia, né? Então, como? Por meio de um amplo debate, aí lá na redação tem a continuação, de um debate, aí, né, vai conversar e tal, decidir, mediante oferecimento de incentivos fiscais. Então o governo ele vai para essas empresas oferecer os incentivos fiscais, reduzir impostos e tal, então todo um combinado, né, com as empresas, lembra lá que era um dos problemas que o Daniel coloca, que é a questão do preço alto, que está relacionada à própria empresa que administra o cinema. E aí vem o efeito. O efeito justamente o para quê. Então aqui é quem, o que, como e para quê. A fim de fazer, olha que a expressão de finalidade, a conjunção final. A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. E aí continua. Aí vem o detalhamento. O detalhamento é o resultado. Se acontecer isso, né? Se for tudo isso aqui for colocado em prática, então o que vai acontecer? Olha a expressão também aqui, dessa maneira. Pode ser também assim ou desse modo. A situação vivenciada lá, ele volta lá
no início, né, da redação, aquela situação vivenciada no Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então ele faz um fechamento, um detalhamento, fazendo um gancho lá com a introdução. Então é possível fazer isso e fica perfeita a redação. E Daniel, ele tirou nota 1000 porque exatamente ele fez a redação seguindo todas as competências, as 5 competências que é assunto para uma próxima aula. Então, eu espero que ficou bem claro para você. Estude sobre o assunto, revise a aula e até a próxima, se tudo der certo. Então, boa noite e obrigada.